Fala pessoal, Hamilton Silva de volta em mais um episódio do Perspectiva Podcast, mais precisamente aqui no Empresarial do Rio Mar Kennedy, na agência BCK Digital. Como vocês sabem, a gente iniciou o ano aí gravando, trazendo uma série de convidados super interessantes aqui para os nossos episódios. A gente fica muito feliz em saber que as pessoas estão interagindo, perguntando, se informando, e a gente fica muito contente porque o fato de vocês fazerem essas perguntas nos comentários, seja na rede social como também no YouTube, faz com que a gente se empolgue e traga cada vez mais convidados para fazer parte aqui dessa jornada bem interessante, certo? Que é o Perspectiva Podcast, tá certo? Bom, quero lembrar você que esse episódio você vai encontrar no YouTube e a gente também está trazendo uma novidade que nós vamos disponibilizar também esse episódio no Instagram na íntegra, tá certo? Então fiquem à vontade para vocês fazerem perguntas, deixarem lá sugestões. A gente está aqui para atender vocês que têm essa curiosidade, querem fazer parte, querem tirar uma dúvida, Tem uma dúvida que quer ser esclarecida. Bom, hoje eu trago mais um convidado super especial aqui, certo? Dr. Rodrigo Amadori, Amadori. Dr. Rodrigo Amadori é o nosso convidado do Perspectiva Podcast de hoje. Palmas, senhoras e senhores! Dr. Rodrigo hoje faz parte aqui da nossa mesa para a gente poder conversar. E eu já tive dando uma olhadinha no Instagram dele, vi que a excelência que ele tem em atendimento, é uma pessoa tem uma presença digital muito ativa. Eu quero agradecer demais a gentileza de o senhor ter topado o convite de vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço, Hamilton. Ok, doutor Rodrigo veio aqui para a gente conversar. É um cirurgião dentista, com especialização... Eu sou especialista em prótese dentária, pós-graduação em implantodontia, mais algumas pós-graduações aí. Pois pós em faceta, pós em toxina, tem mais algumas pós aí. Mas eu sou especialista em prótese dentária. Quantos anos de carreira? De formado, 22. 22 anos, ele veio aqui para conversar com a gente, ó. E o papo aqui é longo, tá certo? As dúvidas, curiosidades que vocês tiverem sobre o assunto, fique à vontade. A gente vai passar essas perguntas para ele e em algum momento, como ele é bem ativo, acredito que na hora que ele receber uma dúvida dessa, ele vai ter o imenso prazer de responder lá no direct. Com toda certeza. Aliás, no direct não, no story, né? No story. Perfeito. Pode ser no story ou até na postagem, né? Sim. Embaixo. Perfeito. Então, doutor Rodrigo, a primeira pergunta que eu faço aqui é: quem é o doutor Rodrigo? Quem é o doutor Rodrigo? Alguém que se formou muito cedo. Me formei com 22 anos de idade, já atendia paciente real, E que descobri ao longo da vida que realmente odontologia é a minha paixão. Eu acho que trabalhar com saúde é algo muito, muito importante para mim. Eu já tentei pensei porque é óbvio que ao longo da vida a gente começa a levantar dúvidas, eu acho que é natural do ser humano, e eu não me enxergo em outra profissão a não ser o que eu já faço. Olha só que legal. Natural? Eu nasci numa cidade bem famosa chamada Pato Branco. Pato Branco, olha só. Existe, não é piada, ela existe, fica no interior do Paraná. Eu nasci, mas eu morei em Curitiba dos 10 aos 40. Entendi. Aí chegou em Fortaleza recentemente, está quanto tempo em Fortaleza? Quando eu saí, eu vim de Curitiba para cá, tem 2 anos e meio, meu processo de vir a morar em Fortaleza. Entendi. Como é que foi essa jornada, de sair, deixar a cidade natal para... Pato Branco não considero que eu saí muito cedo, Mas Curitiba, eu morei praticamente a vida inteira, toda a escola, colégio, faculdade, pós-graduação, toda a minha formação educacional é Curitiba, Curitiba e região. Minha mãe se aposentou e veio morar aqui em Fortaleza 18 anos atrás. Eu falo que o Nordeste é o sonho do aposentado, E é verdade. E ela pegou e veio, mas eu já era formado, eu já tinha uma vida encaminhada, vamos falar assim, e resolvi não vir. Aí, pós-pandemia, eu resolvi vir morar no Nordeste, ficar perto da família. Porque eu tenho minha mãe e tenho 2 irmãos que moram aqui.
Entendi. Como é que foi essa transição, né, de sair do seu estado, né, de origem para, de repente, viver assim, claro que estar perto da família é sempre bom, né? Sim, obviamente que sempre o que me pesou para não sair de Curitiba ou não mudar de cidade, independente se fosse para Fortaleza ou qualquer outra cidade, o fato de começar do zero a clientela, porque na verdade eu não comecei do zero, porque a experiência veio junto, a casuística veio junto, os casos clínicos que eu já estudei, já planejei, já executei, vieram todos junto na minha bagagem. Mas a clientela, obviamente, eu tive que começar do zero. Quando eu resolvi vir morar em Fortaleza, a primeira coisa que eu fiz foi: eu preciso me posicionar digitalmente, porque o meu Instagram na época era pessoal e casual, e um pessoal bem simples ainda, não era nada de alguém de muito posicionamento, era o casual bem básico. Aí quando eu decidi vir embora, eu falei assim, não, eu vou arrumar meu Instagram, transformar ele em profissional, investir em curso, investir em marketing, fotografia, vídeo, edição, enfim, e iniciei um processo de me inserir digitalmente. E funcionou. Foi o que fez eu poder vir embora e montar um consultório aqui e acontecer. E deu mais segurança, né? Porque assim, não, eu vou para lá, mas eu tenho que chegar lá desse jeito aqui, com esse conhecimento, porque lá é um terreno, digamos assim, desconhecido, né? Eu não sabia o que vinha. E eu não queria um emprego ou trabalhar para outros. Eu queria montar eu queria ter algo parecido com o que eu tinha, montar um consultório, ter os meus clientes, atender os meus pacientes e ter uma vida parecida com o que eu tinha lá, mas aqui, agora, perto da minha família, perto da praia, perto perto do sol. Vamos falar assim, Curitiba é uma cidade muito fria, né? E a minha intenção era justamente essa, era vir para cá, mas a forma que isso 2 anos e meio, 3 anos atrás, na minha cabeça eu precisava divulgar. E a forma que veio à minha cabeça foi justamente poder ir pro digital e mostrar aquilo que eu já faço, aquilo que eu sei fazer. Então, assim, o que eu pus nas redes sociais, ou o que eu expus nas redes sociais, é o que eu faço no meu dia a dia. Aqui, tudo que está ali são meus pacientes reais. Eu tentei transformar em posts, em stories, em reels, aquilo que eu vivo. Não tem nada fantasioso. Então, assim, eu aprendi, mas isso eu aprendi ao longo do marketing, que é o quanto mais real eu for, mais fácil da gente vender, vamos falar dessa forma, vender a sua imagem, né? Sim. Porque o meu serviço é a partir do momento que o paciente me conhece. Mas ali eu tô vendendo uma imagem. E aquela imagem, quanto mais próxima da realidade, mais fácil de você conduzir todo o planejamento. Perfeito. Aí, inclusive, o Instagram bem humanizado. É impressionante assim, a didática que você usa lá também, porque quando não é atendimento, é uma conversa informal com os seguidores, e você conseguiu assim, construir essa comunicação de uma forma bem interessante. Eu tento transformar a odontologia, porque assim, a odontologia, ou melhor, ir ao dentista, vamos falar, porque a odontologia é odontologia para mim, né? Sim. Porque para paciente é dentista. E ir ao dentista é sempre um trauma, um bloqueio, uma dor, um medo. Então, assim, cada um tem a sua objeção, vamos falar assim. E se além de tudo isso eu ainda começar a falar um monte de termo técnico, os pacientes vão fugir. Ele já está apavorado daí que ele já é apavorado. Você ainda começa a usar um monte de nome técnico, nome que parece xingamento. Então, assim, você tem que tentar transformar aquilo ali em algo mais ameno possível. E eu tento deixar assim, deixo o paciente à vontade para falar, para perguntar se é medo, e tentar acalmar de alguma maneira aquela dor, aquele desconforto, né? Entendi. Vamos falar aqui sobre uma das suas especialidades em reabilitação oral em alta performance. A importância
que você tem e os benefícios que ela traz para o paciente. Reabilitação oral, ela é, para mim, no meu ver, no meu olhar, o que tem de mais complexo na odontologia hoje, porque é aquele paciente que já passou por tudo, já fez quase todo tipo de procedimento e a boca dele está num estado bem avançado já de problemas. Então, assim, ele envolve praticamente todas as especialidades, desde tratamento de canal, implante, prótese, faceta, restauração, limpeza, tudo num paciente só. Então, assim, quando a gente fala que trabalha com reabilitação oral, realmente é reabilitar um paciente que está completamente abandonado ali dentro. Entendi. Benefícios, então, já fica claro aí, né? Não. Já pensou que você tem um sorriso bonito? É um paciente que, com certeza, em algum momento, o futuro dele seria um par de dentadura. Entendi. Hoje a tecnologia tem ajudado muito aos profissionais a trazerem soluções até que antes não se imaginava, né? Você acha que a tecnologia hoje está ajudando, assim, realmente... Absurdamente, muito, muito. Assim, nós estamos ainda, no meu ver, nós estamos vivendo ainda o início da odontologia digital. Nós ainda temos muito para ver. Existem casos e formas e técnicas que estão próximas da nossa realidade, mas ainda não estão à disposição da grande massa, que é a odontologia digital, a utilização de fresadoras, impressoras 3D. Scanner eu já utilizo dentro do consultório. O scanner é o quê? Ao invés de fazer aquela moldagem com massa, com silicone, aquelas massas que colocava dentro da boca, hoje a gente consegue com um scanner, praticamente uma câmera intraoral que parece uma câmera de celular. Você vai lá, escaneia, ele tem alta resolução, ou seja, ao invés de ter um modelo vazado em gesso, você tem um modelo no computador tridimensional. Vantagens disso: você não acumula lixo, você não contamina o planeta, você tem uma velocidade muito maior, porque para eu fazer um modelo de gesso, eu tenho que moldar, vazar gesso, esperar endurecer, tudo ali demora um tempo. Se eu escaneio, eu já tenho o arquivo imediatamente. Então, assim, desse arquivo que está no computador, você pode transformar ele numa faceta, numa lente de contato, numa prótese, numa então coroa. Ele serve, então, para uma série... Sim, você consegue. Assim como tinha o modelo de gesso, que eu ia lá e construía um dente de porcelana, hoje eu faço essa construção no computador. Esse computador ele manda o arquivo para uma fresadora, por exemplo, e desgasta um bloco de porcelana. Olha só. Então, assim, o Brasil ainda não é tão esse padrão, mas nos Estados Unidos, por exemplo, você faz isso dentro do próprio consultório. O paciente vem para fazer uma coroa de porcelana, prepara, escaneia, manda para o computador, desenha um dente, fresa a coroa, instala no mesmo dia. Isso que eu ia perguntar. Então o tempo é primordial. Se essa realidade fosse possível no Brasil, seria fantástico. Mas, infelizmente, os valores ainda são muito altos para consultórios individuais. Entendi. Então, o que acontece? Quem tem as fresadoras? Os laboratórios de prótese. Então, eu escaneio um dente, mando o arquivo por e-mail para o meu laboratório, o laboratório vai lá, faz o trabalho e me devolve. Mas essa é a realidade que nós temos hoje no Brasil. Mas a grande maioria ainda não utiliza scanner. Ainda está se utilizando moldagem tradicional. Entendi. Que inclusive era super desconfortável. Mas já encerrou completamente? Ainda se usa aquela massa na boca? É isso que eu estou te falando. Os escaneamentos, eles substituem todas as moldagens. Mas nem todo profissional faz essa utilização, porque não é uma regra. Sim. Assim, eu, por exemplo, hoje eu escaneio 90% dos meus casos. Eu tenho ainda uma fração de pacientes que eu utilizo moldagem convencional. Porque às vezes o escaneamento não é tão fiel, às vezes eu acho que uma moldagem tradicional vai ter uma cópia melhor, mas eu consigo ainda no meu consultório optar qual técnica eu acho mais viável. Sim. Mas eu acredito que em algum momento da odontologia, do futuro, vai ser obrigatório ser escaneado. Perfeito, excelente. Bom, para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, nós estamos aqui com o Dr. Rodrigo, falando aqui sobre as curiosidades da odontologia, né, sobre reabilitação oral, né, a tecnologia que vem aí aparecendo em destaque, né, dentro
dos consultórios, e a gente sabe que isso faz uma diferença muito grande, não só para o processo de reabilitação, como o senhor falou, com uma série de outras atividades. E essa é uma tecnologia, essas tecnologias ou modernidades que nós estávamos falando, é a tecnologia que o paciente enxerga. Mas tem a tecnologia que só eu enxergo como dentista, que é a modernização dos adesivos, a modernização das resinas, a modernização dos materiais, a modernização das matrizes. Ao longo dos últimos anos, a gente conseguiu ver uma evolução dos materiais, biomateriais. Assim, a modernidade existe. E quando você investe em pesquisa, investe em variedade de materiais, você, consequentemente, vai melhorar também o serviço final, né? Entendi. Outro dia eu estava conversando com um profissional que até as lentes agora, acho que dependendo de qual é a aplicação, já fica pronto no mesmo dia. Acho que as de resina. As de resina, sim. Tem alguns... A de resina, ela é feita diretamente sobre o dente. Por isso que a gente chama de restauração direta. Ela é feita diretamente em cima do dente do paciente. As facetas de porcelana, ela exigem uma etapa laboratorial, ou seja, ela é feita em laboratório e aplicada sobre o dente, né? Então, ela existe um intervalo ali, como eu falei, tem que escanear ou moldar, fazer os desenhos, os projetos no computador, ou se for utilizar a técnica convencional, fazer os projetos manuais e fazer a confecção das lentes em porcelana. As de resina, o material, o trabalho é feito diretamente sobre o dente, feito pelo próprio dentista. Então, assim, ele é a solução imediata, né? Solução imediata. Também eu estava vendo, pesquisando a respeito, a prova do sorriso. Tem uns mock-ups agora, né, que é utilizado, que aquilo ali é surreal. O senhor também trabalha com essa parte de Sim. Prova do sorriso? A prova do sorriso para mim, é uma das fases mais importantes. E aí é que entra o quê? O problema o paciente que vai fazer as facetas em resina, muitas vezes pulam essa etapa. É isso que eu acho que gera muita insatisfação, porque o dentista faz o desenho que acha necessário. Mas quando eu faço um trabalho em porcelana, eu escaneio o estado atual do paciente, faço o planejamento, o desenho do que eu quero que fique, e a gente faz a prova do sorriso, né? Chega a fazer 1, 2, 3 vezes até chegar no desenho desejado, no projeto desejado. Aí sim, a substituição seja lentes antigas ou confecção das lentes novas em porcelana vão ser feitas baseado naquele desenho. Então, aquele mock-up que viralizou na internet, nas redes sociais, que é como se fosse um silicone gordão, assim, normalmente verde, né? Injeta um produto, instala e tira e já aparece o dente pronto. Isso é só uma prova, aquilo ali não é um trabalho definitivo. Aquilo ali é só para ver se o que a gente está conversando, o que a gente está planejando, condiz com o que você está pensando, né? Se você vai gostar daquele tamanho de dente, se você vai ficar satisfeito, para ter o menor risco de insucesso depois de pronto. Já aconteceu alguma assim que foi isso aqui que nós desenhamos, aí algum paciente, eu queria que ficasse maior ou menor? Com certeza. Porque isso é definido previamente, né? Antes de ficar pronto, né? Sim, com certeza, porque toda mudança gera uma expectativa. Sim. Uma expectativa minha, uma expectativa sua, e o ideal é que ambas expectativas estejam alinhadas, né? Então, assim, e existem as incertezas. O paciente, eu quero aumentar meu dente. Nem sempre o que ele imagina o aumentar ficará estético. Então, assim, a prova do sorriso serve para isso. A prova do sorriso serve para testar o sorriso final antes de ser feito. Para você que está nos acompanhando, essa prova do sorriso que a gente se refere é uma foto com a aplicação dos dentes. Ela é real, ela existe, não é fotografia. Sim. É feita no consultório. A gente faz. Porque assim, lembra que eu te falei que todo projeto é feito no computador? Sim. Aquele projeto em 3D que é feito no computador vai para uma impressora 3D que imprime um modelo. Nesse modelo é feita uma forma. Nessa forma eu tiro,
injeto um produto que a gente chama de resina bisacrílica, encaixo nos dentes naturais do paciente e tiro. Aquilo ali é uma prova do sorriso. Sim, ela é visual, ela é real no consultório. Chama-se mocap. Isso daí é diferente daquela simulação em fotografia. Certo, entendeu? Ela é uma prova real. Entendi. Se eu falava agora há pouco sobre essa questão da estética, a grande maioria dos pacientes que buscam por uma reabilitação, a gente pode considerar que ele também está preocupado com a estética ou com a saúde propriamente dita? Hamilton, é complicado de falar sobre estética num paciente desabilitado, vamos falar assim, né? Que está com uma situação bem precária, porque é óbvio que qualquer coisa que você melhorar, esteticamente também vai melhorar. Então, assim, quando a gente busca uma reabilitação para um paciente que está bem abandonado, é óbvio, na minha cabeça, que a estética vai vir junto. Vai vir junto, é. Então, assim, às vezes a reclamação do paciente não é necessariamente a estética. A falta de estética vai vir junto nas reclamações, mas normalmente é um paciente que já vem acompanhado de dor, de dificuldade na mastigação, dificuldade de socialização, dificuldade de engolir os alimentos inteiros, mobilidade, dente mole, sangramento gengival. Então, assim, normalmente a estética ela é também um fator importante, mas muitas vezes não é o problema principal. Consequentemente, depois que você devolve todas as funções, formatos, a estética vai vir junto. Ou seja, um sorriso que funcione, que mastigue, que não doa, que não quebre, ele vai ser bonito. Sim, com certeza. E aí claro, né, na hora que a gente imagina assim, uma transformação dessa, aí muda o humor, muda uma série de coisas, né? A qualidade de vida, né? O que eu escuto muito nos meus pacientes é assim, e eu enxergo isso no Instagram deles, dá para você seguir alguns pacientes e olhar assim, nitidamente, eles não sorriam antes do tratamento. Todos os pacientes que fazem reabilitação, as fotos de Instagram mudam. Estou usando o termo Instagram porque é a rede social que nós vivemos hoje. Sim. Mas eu sou da época do Facebook, na época de Orkut. Então, assim, o paciente que reabilita, ele fala, doutor, eu não sorria. Eu tinha vergonha de sorrir. E voltei a sorrir agora. E às vezes, às vezes não, eu acredito fiamente que assim, o ato físico de sorrir te liberta, te permite sorrir de verdade. Então, quando você segura o sorriso ou segura a risada por vergonha ou pelo motivo que for, ela te impede talvez de ser feliz por inteiro, vamos falar assim, ou sorrir com vontade, sem vergonha, sem medo, sem receio. E eu percebo também que eles falam abertamente, né? Assim, ao chegar no consultório, de fato, você precisa entender um pouquinho o que se passa, né? Eu tenho que entender a dor dele e tenho que respeitar, porque o paciente que hoje é desdentado ou faltando dentes, ele já passou por uma história. Ninguém perde dente porque quer. Ninguém falta dente porque era o sonho dele não ter dente. E ninguém faz isso só porque não cuidou. Existem vários motivos, várias histórias, vários percursos de vida que fez esse paciente chegar naquele momento. Então, assim, eu tenho que entender o que ele passou para eu poder solucionar. Uma coisa que meu terapeuta fala é assim, o Rodrigo de hoje não pode julgar o Rodrigo de 20 anos atrás. Porque o Rodrigo de 20 anos atrás era um menino de 20 e poucos anos. Então, assim, eu tenho que olhar para trás e entender que o que eu fiz tinha que ser feito. E a odontologia é a mesma coisa. Eu não posso olhar para o paciente de hoje e julgar ele porque 20 anos atrás ele não cuidou dos dentes. Ok, agora já foi. O que eu tenho que entender é que ele vai cuidar hoje e nós vamos mudar essa história. Para hoje, na história que ele vive hoje, nas condições, muitas vezes financeiras, sociais ou de onde que mora, a condição que ele vive hoje permite ele
de restabelecer essa mastigação, essa mordida, essa dentição. Perfeito. Bom, a gente continua aqui com o Dr. Rodrigo, né, falando sobre uma conversa super aberta aqui de um leigo que conhece pouco, quase nada, mas o basicão aqui, mas eu também até estou até todo paciente, né? Como todo paciente, né? Estou aqui como, digamos, um paciente, tirando essas dúvidas aqui, e a gente vai deixar você também à vontade para se tiver alguma dúvida, pergunta, deixa aqui nos comentários desse vídeo que a gente vai repassar para ele e com certeza ele vai responder. Você já, assim, ó, faz o seguinte, já segue ele vai aproveitar para deixar o Instagram agora para as pessoas. @dr de doutor, né? @dr.rodrigoamadori. Perfeito. E o endereço da clínica, doutor? O meu consultório fica dentro do Shopping Aldeota, no prédio empresarial, na Avenida Dom Luiz, número 500, sala 1430. Atendimento, agendamento, é através de qual número? Você tem decorado ou lá na bio do Instagram? Lá na bio do Instagram tem o telefone, mas é o 859-9692-2595. Perfeito. É o WhatsApp da clínica. Você está diante de um profissional de mão cheia, você está precisando aí de uma reabilitação, olha, pode ter certeza que você vai estar... Dá uma olhadinha no Instagram dele, nos cases de sucesso, tem muita prova social lá, muita gente que passou por lá se sentiu transformado, maravilhado com o que aconteceu lá. Essa sua relação com os pacientes, como é? Às vezes, assim, nem eu acredito que eu viva tudo que eu vivo, assim, às vezes a gente não tem, porque eu tô ali fazendo o meu trabalho, eu faço o que eu tenho que fazer e para mim eu tô fazendo o meu serviço. Eu vou lá, trabalho, cuido e tal, mas às vezes a gente não tem acesso ao tanto que a gente toca na vida de alguém. O quanto a gente transformou a vida de alguém. Para mim, é o meu dever, é para isso que eu tô ali, mas eu recebo mensagem, eu tenho paciente que manda, assim, depois de anos, assim, doutor, você tá aqui nas minhas orações, você mudou minha vida. É incrível, cara. Assim, de paciente que eu, por exemplo, eu recebi ontem uma paciente que falou assim, que tá vindo lá de Curitiba, vindo para cá para tratar os dentes. Ela falou assim, não deixo ninguém mais colocar a mão na minha boca. Então, assim, são coisas assim que você fala assim, mas por quê? O que eu faço o que eu fiz? Então, assim, eu faço o meu melhor, ponto. Eu não comparo o meu trabalho com o de ninguém. Com certeza tem dentistas tão bons ou melhores, diferentes, mas a conexão entre paciente e dentista, eu acho que a minha conexão com a maioria dos meus pacientes é uma relação muito forte, assim, é muito legal. Eu fico realmente, assim, eu fui abençoado de fazer o que eu gosto, então, assim, eu acho que eu sou bem agradecido. Com certeza dá para ver nos seus olhos que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. E aí a pergunta que eu me faço é a seguinte, já imaginou, quando não se tinha o digital para poder... Dava para imaginar que essa relação com o paciente tinha que ser mais humana, né? Porque você só ia sentir aquilo que ele tem por você, você tem por ele, no dia das consultas. Porque quando não se tinha digital, ele não ia lá para poder jogar a conversa fora. Até porque Sim, mas quando não tinha digital, se encontrava na padaria, se encontrava ele no mercado, faz sentido. Se encontrava ele no restaurante, você parava na festa da igreja, do churrasco da igreja, ou, sei lá. Então, você tinha outros momentos, porque a rede social ela veio para agregar, mas ela também tirou muita coisa, né? Muito convívio. Sim. Então, mas eu acho que sempre existiu as redes sociais. Hoje a diferença é que a rede social é digital. Sim. Mas existia, você ia para uma piscina, para um clube de piscina, né? Se socializando com as pessoas. Associação, você ia numa associação atlética, eu lembro que minha mãe era funcionária do Banco do Brasil e ia para beber. Então, assim, ia lá e era lá que você convivia com paciente, futuro paciente, e ia lá socializar de alguma maneira. Então, assim, a rede social sempre existiu, né? Talvez não com a abrangência que nós temos hoje, ou com essa exposição, mas... são as redes, né? Isso. Exposição lhe incomoda, não? Não, né? Você se sente bem de postar, conversar? Não me incomodo. Eu não sou uma pessoa envergonhada. Eu sei, graças a Deus, eu acho que eu trabalho com... Eu só posto, por exemplo, tudo que tem ali no meu Instagram, 100% é paciente meu.
100% do que está ali fui eu que fiz. Então, assim, o que tem ali é verdade. Então, acho que quando a gente não deve nada, quem não deve não teme. Sim. Então, assim, eu me exponho, me entrego, faço o meu melhor, falo sobre o que faço. Se eu não sei tudo, o que eu não souber, eu pesquiso, estudo. Para isso existe, eu tenho colegas que façam serviços que eu não faça, né? Mas não tenho problema com exposição, não. Que legal, viu? Vamos lá, qualidade de vida, né? A relação da saúde bucal e qualidade de vida, os impactos dos procedimentos estéticos. Hoje também a gente está diante de algumas etapas, né, estéticas que não envolvem só os dentes, né? Essas outras áreas, assim, você entende que agrega na atividade do dia a dia? Porque o que é que eu penso? Às vezes a pessoa vai fazer um determinado procedimento e às vezes ele sugere ou comenta alguma coisa sobre alguma parte estética facial. Não é a minha área a harmonização, né? A harmonização facial. Eu tenho o costume de não interferir em dar uma opinião estética para um paciente. Sim. Eu não dou esse palpite, porque eu acho que muitas vezes se você fizer isso, você vai estar criando uma necessidade que não existia. Sim. Como a minha área é a parte interna, vamos falar assim, eu trabalho com a parte de reabilitação mesmo. O que eu falo é tentar mostrar para o paciente as soluções e quais as variáveis ou as possíveis soluções. Eu jamais chegaria para um paciente e falaria assim, teu dente é feio, você tem que fazer faceta. Eu acho que assim, ou então assim, com relação a clareamento, eu acho que assim, o que é bonito para mim, não necessariamente é bonito para você. Então eu não posso interferir numa opinião estética, isso é minha conduta. Agora, se você chegar para mim e falar assim, doutor, o que eu posso fazer para deixar mais bonito o meu sorriso? Aí sim você está me dando abertura para eu dizer assim, olha, o que eu acho bonito é assim, assim, assado. Mas te incomoda? Não incomoda, então não precisa mexer. Se você não se incomoda com um sorriso amarelo, por que você vai clarear? Se não te incomoda e você não é uma necessidade para você, não mexa. Então, assim, eu tento deixar o paciente convicto disso, que é um desejo dele, não um desejo meu. Entendi. Lá no Instagram também a gente vê que o senhor tá lá sempre dando diversas dicas para os pacientes. Acho que são dicas super relevantes, porque... Já me chamaram até de sommelier de pasta de dente. Eu testo todas as pastas, todas as escovas. Pois é, aí dicas riquíssimas ali, curiosas também, por sinal. Sim. E aí é bem legal esse trabalho que você faz dessas dicas aí. Eu não vou nem dizer que é inspiração, porque, na verdade, eu acredito que você extrai essas dicas, acho que até do próprio paciente. Do dia a dia. Do dia a dia, é isso que eu te perguntar. Eu já tentei várias coisas, assim, de fazer um cronograma do mês, cronograma da semana, cronograma... Cara, o dia a dia... O que é muito legal, assim, porque o que eu posto é o que eu estou vivendo naquela semana. Se eu tiver uma semana que eu estou fazendo 20 facetas de porcelana, pode ter certeza que o tema da semana vai ser faceta. De repente, na outra semana, tem um siso muito difícil. O tema vai ser siso. Então, assim, tudo é muito dia a dia. Então, assim, eu acho que o que eu posto é o meu dia a dia mesmo. Entendi. Dentro do consultório e fora do consultório, obviamente, também há um pouco da minha vida, né? Sim, entendi. E aí essas dicas ajudam muito, né? Com Headline Sport, que desperta interesse na pessoa em conhecer exatamente como é que a gente consegue desenhar todo esse universo para que você possa fazer um trabalho. Desculpa te cortar, meu. Porque o meu pensamento eu não atendo só reabilitação. Certo. Eu também atendo o paciente que nunca vai querer fazer uma reabilitação. Então, assim, eu fiz um curso algum tempo atrás, não consigo lembrar agora, tinha um dentista junto na turma, um senhor de mais idade, devia ter uns 10, 15 anos a mais do que eu, e ele eu lembro que o professor falou assim, qual a especialidade de cada um? E ele falou assim, olha, hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou clínico geral. Quando eu me formei, todo mundo tinha que ser especialista em alguma coisa.
Se você não era especialista em alguma coisa, você era um clínico geral. E ser clínico geral é como se fosse um demérito, né? Ok, hoje eu tenho especialização, pós, e eu falo, hoje eu me considero um clínico geral com muitas especializações. Eu atendo eu acabo me tornando hoje o dentista da família. Se eu vou atender a Milton, eu vou atender o irmão, o tio, a tia. Então, assim, eu tenho alguns procedimentos que eu não faço por questão de logística, mas eu gosto desse odontologia da família, sabe? Então, assim, eu falo que eu atendo a reabilitação, mas eu atendo o que não quer fazer a reabilitação, que ele quer preservar até o final. Então, eu cuido eu testo pasta de dente, fio dental, corega, pasta de dentadura e por aí vai. Aí os conteúdos ficam ricos, né? Porque você... É variado, né? Variado, sim. Fica variado o conteúdo, aí você acaba trazendo as pessoas que têm dúvida, aquelas curiosidades... Ninguém quer ficar sabendo todo dia sobre parafuso. Ah, verdade. Nem eu, que sou implantodontista, quero saber todo dia sobre um parafuso novo. É verdade. Eu quero saber o que dá pra... Agora, pasta de dente é mais interessante. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado um pouco, porque eu também não posso bombardear meu paciente de termo técnico, de ficar falando de parafuso. Eu tenho que tentar transformar isso numa coisa, num cuidado, um pouco mais leve. Ah, sim, com certeza. Bom, o senhor já provou para a gente aqui que tem um super conhecimento no que você aplica, principalmente no que se envolve, no que se refere ao digital, sobre presença, sobre como despertar desejo nele, fazer com que ele fique conectado com a sua rotina. E você consegue atribuir que isso é pode até também não ser uma estratégia para manter ele ali vivo do seu lado, sempre atento ao que está acontecendo, sobre cuidados. Você considera isso uma estratégia assim comercial? Não. Hamilton, eu acho o seguinte, eu acho que eu acho que o posicionamento digital, ele é muito semelhante ao teu posicionamento na sua vida. Sim. Eu acho, é uma opinião minha. Ok? Como que eu vou me comportar no digital é muito parecido como eu deveria me comportar na vida real. Se eu falo com meus pacientes, se eu converso, se eu dialogo, se eu deixo eles à vontade para conversar, se eu explico, se eu cuido, eu posso fazer isso também de forma digital. Agora, infelizmente, existem profissionais de todas as áreas, não só da odontologia, mas que não se permitem ou não permitem que a relação com o paciente seja mais próxima. Sim. Eu não estou falando de ser amigo do paciente, de estar no churrasco da família do final de semana, embora eu faça isso às vezes, mas até de fazer com que o paciente se sinta à vontade para ter poder conversar, dialogar. Então, assim, eu acho que o segredo da internet, ou o segredo do marketing é você tentar extrair o que você tem de melhor. Ok, eu tenho vergonha de aparecer na TV, ou na rádio, ou não sei o quê, mas você tem vergonha de atender seu paciente? Não. Então, assim, saiba utilizar o que você tem de melhor. Se você tem filhos, se você gosta de cachorro, se você gosta de planta, eu acho que você tem as suas conexões, você tem as suas formas de se conectar com pessoas que gostam, ou que vão se conectar com o que você significa. Porque dentista tem um monte, mas dentista Rodrigo, que tá ali, que faz, que cuida, só tem eu. Então, assim, eu acredito que a conexão das pessoas, dos meus pacientes comigo obviamente, também pela minha profissão, mas é muito conexão pessoal também. Então, eu acredito nisso. Então, e o universo está todo girando em torno dessa conexão. Porque, desculpa, da até experiência. Sim. E aí, por que eu costumo fazer essa pergunta? Porque, assim, existem uma série de formas que você consegue trazer o cliente para o seu lado. Hoje, estrategicamente, tem o tráfego pago, tem ali o orgânico, que, assim, se você tiver o poder do orgânico, o tráfego pago acaba ajudando. Tem o fato de você ter um perfil do Google, que ajuda também você ser encontrado por pessoas desconhecidas, porque... Você percebe que está dando certo? Sim. Quando aquele que veio do tráfego pago
já está te indicando alguém. Sim, verdade. Ali você fez o gol. Exato. Porque o do tráfego pago que veio, que te conheceu ali um pouquinho e te contratou, aquele ali veio do tráfego pago. Ok, tem seu valor, tem seu custo, Sim. mas quando aquele paciente do tráfego pago traz a mãe, traz o irmão, traz o filho, aí sim que você fez o gol. Aí você vê que o teu trabalho tá legal, que você é uma pessoa que desenvolve o que tem que ser feito. É ali que tá o legal da coisa. Sim, e aí eu falava sobre essa questão até do próprio Google, porque assim, existem dois públicos, você deve saber, que é o público de intenção e de interesse. O de interesse é aquele que está interessado, dentista perto de mim. Esse cara vai te encontrar, vai te encontrar, claro, se tiver esse perfil do Google ranqueado, ele vai te encontrar. E poucos profissionais não conhecem, pelo menos os que vieram aqui não desconhecia. Você sabia que existe uma outra forma de você fazer captação? Como? Através de um perfil do Google. O perfil do Google é uma forma de você ter praticamente uma rede social, só que num motor de busca, que é o Google. Já imaginou alguém que nem te conhece botar dentista perto de mim e você aparecer ranqueado para essa pessoa? Sim, é mágico. O Google Maps, não é? Google Meu Negócio. Google My Business. My Business, o Google Meu Negócio, que hoje chama-se perfil do Google. Ah, tá. Então muita gente não entende, não sabia que isso era possível. Pois é, você pode ser encontrado por lá. Lá você aglomera tudo, o Google Maps, o Maps, tudo, tudo mais. exatamente. Sim. Quando a gente faz até as campanhas, eles até perguntam, você quer aparecer por sites parceiro de odontologia, por exemplo, no caso da odontologia. A gente tem a base. Você quer aparecer no Maps? Você quer aparecer no Gmail, no e-mail dessas pessoas? É possível. E aí eles é um mundo muito estranho para eles, para esses profissionais, porque eles não sabiam que existia essa questão do perfil do Google. Eles não sabiam que eles eram as perguntas que eu fazia era: quando você quer comprar uma TV, onde é que você vai procurar essa TV? No Instagram ou no Google? Mas isso é uma falha do sistema de educação. Porque a gente se forma dentista. Sim. Mas nada. A gente não sabe nem escrever um recibo, eu acho, na faculdade. Então, assim, a gente não entende de contador, a gente não entende de prefeitura. Aí a vida que vai ensinando. A vida que vai te empurrando. Então, você tem que aprender prefeitura, imposto de renda, Receita Federal, Receita Municipal. Aí é Google ADS, Instagram, Facebook, Meta, e podcast, e por aí vai. E é muita então, coisa. O aprendizado vai vindo. E você vai ter que se... mas isso é em todas as profissões. Você vai ter que dar um jeito de... Não tem nenhum curso que te ensine absolutamente tudo, né? Não tem, exatamente. Não tem. E aí eu tava conversando, digo assim, eu acho que eu trouxe uns 10 aqui. Dos 10, 9 não sabia. Entendi. Não sabia assim. Eu atendo pelo Instagram. Ué, mas você não tem um perfil do Google lá para poder as pessoas procurarem e te encontrar? Não tem. Puxa, vai lá, procura ter, porque é interessante. Que é a falha do Instagram. Você não conseguir fazer busca no Instagram. Se você não sabe o nome do dentista, você não consegue. E não existe uma educação para a pessoa. Gente, mas se eu lhe disser que tem uma busca lá no Instagram? Tem, mas se eu tiver aquela palavra no meu nome. Não, mas diga assim, pela categoria, dentista. Mas o meu não tá como categoria dentista. Pois é. Porque para eu conseguir fazer algumas artes, para eu aparecer, eu tenho que colocar como criador de conteúdo. Vai muito do processo estratégico, né? Mas, por exemplo... Mas tem como pesquisar, daí eu que não vou aparecer. Exatamente, mas tem como pesquisar. Mas, assim, a educação. Quem é que na vida diz, não, pesquisa sobre um determinado profissional no Instagram, ele não sabe que tem que pesquisar, para onde é que ele vai? Na primeira coisa que vem na cabeça dele, vou pro Google. Ele está querendo dizer isso. Então, inclusive, a gente passou muito tempo aqui ranqueado. A gente teve um startzinho diferente da nossa conta do Google por conta de um grande volume de avaliações e tal, e aí a nossa conta está passando por uma avaliação junto ao Google. Mas clientes, quase todo dia a gente ou faz uma reunião com o cliente online, ou a gente recebe ele aqui, porque ele quer entrar no digital, mas ele não sabe, ele não tem ideia de investimento que ele precisa fazer, e tudo isso são coisas que ele precisa estar realmente bem antenado. E são poucos os profissionais da odontologia que têm esse conhecimento.
tanto de humanizar, no caso da sua conta, humanizar, trazer as provas sociais, essa linguagem pouca gente conhece como feedback, né? Para alguns é conhecido como feedback. A minha reflexão sobre marketing e digital o meu pensamento é: por que eu não comecei antes? Verdade. Eu fui começar a fazer marketing mesmo 2 anos e meio, 3 anos, 3 anos atrás. Sim. Foi quando eu comecei a estudar marketing e estudar o que eu poderia fazer. Até então, eu me acomodei. Não é que eu me acomodei. Eu tinha uma agenda lotada, eu tinha meu consultório estável, eu tinha agenda para 20 dias. Eu pensava, para que eu vou investir mais em marketing? Hoje eu falo assim, não se acomode, porque tem gente vindo a 220 por hora lá. É verdade. E daí você vai ser atropelado por uma galera que talvez não tenha tanta experiência como você, mas que está mais preparada para o digital. Exatamente. E essa captação que é feita para dentista tem as regras da própria ferramenta, cuidado, o teu nicho é saúde, não mostra isso, não mostra aquilo, eu vou te bloquear. Eu já tive conta bloqueada de alguns profissionais que eu atendi. E esse cuidado, assim, hoje eu considero o seguinte: mostre, você pode até mostrar, mas existe uma grande probabilidade da ferramenta te identificar e te bloquear. Então, conversa com o cliente, apresenta soluções, leva mais por esse lado, porque o anúncio ele dá certo, mas tem que tomar cuidado o que você vai anunciar, como você vai apresentar. Eu aprendi o seguinte: graças a Deus eu nunca recebi nenhum bloqueio, nunca, nenhuma chamada, mas eu me baseei, quando eu decidi mostrar no meu Instagram as coisas que eu fazia no meu dia a dia, eu pensei assim: o que o meu paciente na vida real gostaria ou não de ver? O paciente não quer ver sangue, o paciente não quer ver parafuso, o paciente não quer ver corte, fio de sutura, ele quer ver coisa bonita, ele quer ver solução. Eu não quero ver o corte, é a parte que ele não quer ver, ele não quer saber, não me mostre agulha. Ele quer a solução. Eu quero saber qual que é a solução. Então, assim, você não vai chegar para um paciente antes teu planejamento é isso, uma agulha. Cara, calma, o paciente tá morrendo de medo, você já chega. E se você fizer isso no Instagram, é a mesma coisa. Ou no Instagram, na rede social que for, né? Então, assim, fale, mostre o que você sabe fazer, mostre o que você é capaz, mostre quem são as pessoas que você atende, qual que é a tua relação com eles, o que você representa para eles. Tenta mostrar coisas que realmente importem. É isso que eu penso quando eu tento postar alguma coisa. Nada de panfleto pré-fabricado, sabe? Tem uma equipe que te ajude a captar esses momentos, te ajude a criar esse conteúdo, mas tente fazer isso com... assim, a regra é importante, vai ser importante para alguém esse post ou não vai ser importante para ninguém? Se você perceber que não vai ser importante para ninguém, não poste. Então ele tem que ter alguma importância, ele tem que ter algum significado, ele tem que ter alguma informação. E é muito engraçado, porque aí entra o lado inverso na cabeça da gente, na minha cabeça. Às vezes parece que eu tô falando sozinho. Aí às vezes eu postei algo e assim, não teve um monte de like que eu achava que ia ter. E de repente no consultório alguém chega e fala assim: doutor, porque um dia você postou tal coisa, e eu gravei aquilo. Você fala assim: cara, eu lembro de todos os vídeos que eu já fiz. Aí eu falo assim: cara, nessa hora você fala assim: a gente não fala em vão. Alguém vai ouvir. Alguém vai gravar aquilo que eu tô falando, alguém vai anotar aquilo que eu tô falando e vai utilizar. Eu aprendi assim, que no marketing, pelo menos para odontologia, eu não trabalho com entretenimento. Eu não trabalho com plateia. Então eu não preciso de likes, eu não preciso de 1000 curtidas ou 100 mil seguidores. Eu preciso de pacientes. Então assim, se eu conseguir transformar 2 likes em pacientes, já está valendo. Já está valendo. Perfeito. Excelente. Me fala o seguinte: projetos futuros. A gente está iniciando aí o ano de 2024 e imagino que você queira desbravar outros
universos, assim, digamos, outros mercados. O que você está preparando para 2024? Hamilton, olha, eu analisei para trás, assim, 2023 foi um ano de muita plantação. Eu plantei muito em 2023. Esse ano, a brincadeira que é o ano da colheita, né? Sim. Deus ouça que seja, mas tem alguns planos aí interessantes aí. Eu acho que depois do carnaval vai ter algumas reformulações no meu perfil, mas enfim, mais reformulações estéticas, nada significativo, não. Mas eu tenho alguns projetos aí para ir para o YouTube, tentar fazer um canal bem feito, um canal legal, assim, sobre odontologia, principalmente sobre odontologia moderna. Legal demais. Então, esse ano vem aí algumas novidades em relação à odontologia. Lembrando para você que todos os links que está sendo dito aqui, né, com o Dr. Rodrigo, você vai encontrar na descrição desse vídeo, endereço da clínica, Instagram da clínica, Instagram dele você vai encontrar também na descrição desse vídeo. Ele vai divulgar mais uma vez o Instagram. @dr.rodrigoamadori, doutor de dr.rodrigoamadori. Dr. Rodrigo Amador, então você vai encontrar o Instagram dele, você vai conhecer lá ele. Esse aí é o Instagram que você vai ver vida pessoal, tem tudo. Tem conversa, tem dica, tem um monte de coisa super bacana que ele vai estar trazendo para você. Fica atento lá no Instagram. Ele responde perguntas. Se for lá no direct e fizer pergunta, já é o tema para um... O Instagram é 100% eu que administro. Por enquanto. Estou em negociação com uma empresa para ajudar, mas a parte de direct é só eu que tenho acesso. Perfeito. Eles vão administrar só a parte de postagem e mais algumas coisas. Mas o direct é 100% eu que respondo. Bom, então vamos lá. Lá na clínica, os pacientes que simpatizaram com o Dr. Rodrigo, que tipo de procedimento ele vai encontrar lá? Cara, no consultório eu faço absolutamente todos os procedimentos, tá? Eu, Dr. Rodrigo, tem 3 procedimentos que eu não faço. Tratamento de canal, nenhum tipo. Aí eu tenho uma especialista em canal que faz para mim. Não faço pediatria, criança, não atendo, com exceção dos filhos dos meus pacientes. Porque muitas vezes meu paciente falou assim, não, você tem que ser você para atender meu filho. Aí eu cedo e atendo, mas eu deixo claro, eu não sou especialista em pediatria. Eu sempre aconselho aos pais levar a criança em odontopediatra por questão de instrução. Eu não tenho instrução suficiente para conduzir uma criança. Eu sei brincar com criança, mas atender tem que tomar alguns cuidados. E tratamento ortodôntico, aí também eu encaminho para ortodontia. Tirando isso, eu faço absolutamente todos os procedimentos atualmente no consultório. Perfeito, excelente. Bom, a gente está chegando aqui nas considerações finais e eu queria que, primeiro, saber o seguinte, tem alguma coisa que o senhor queria ter dito aqui hoje e você não lembrou, só lembrou no final? Eu queria acrescentar sobre o que foi que nós conversamos. Olha, eu acho que é muito importante a gente entender a história de cada paciente, né? Então, assim, a grande maioria dos meus pacientes, principalmente de reabilitação, são pacientes que passaram por muita dor, muita história. E a gente respeitar isso é muito importante. E, principalmente, quem deve respeitar são as pessoas que estão junto. São os filhos, são os netos, são os cônjuges, o marido, mulher. Então, assim, repito, já falei, ninguém perdeu os dentes porque quis. Então, eu acho que é muito importante a gente respeitar isso, porque é uma perda muito triste. Eu tenho história de paciente que fala, eu ganhei de aniversário de 15 anos uma dentadura. Nossa. Meu pai, a história que eu escuto é assim, eu trabalhava na roça, meu pai, eu tinha 17 anos, meu pai me levou para arrancar todos os dentes. Com 17 anos. Nossa. Aí eu atendo ele hoje aos 60, quase 50 anos usando dentadura. E vai fazer, ok, consegue lá, financeiramente melhorou, consegue fazer um implante, instala uma prótese fixa. Como é que eu vou exigir desse paciente que ele consiga higienizar a prótese dentro da boca? Ele passou 50 anos higienizando a torneira. Então, assim, até isso a gente tem que tomar cuidado, porque existe a limitação mecânica, a limitação de importância. Então, assim, conversar com o paciente é o grande
o grande plano, a grande ação mesmo é conseguir entender quem é o teu paciente. Perfeito. Bom, a gente está, como disse, a gente está aí. Achei super interessante o que você disse. Eu estava aqui refletindo quando você falava e realmente faz total sentido que você fala sobre esse diálogo com o paciente para entender a realidade dele faz total diferença, né? Porque eu tenho uma expressão bem simples, mas eu falo, se fosse fácil, tinha para vender na farmácia. Dentadura, parafuso, implante. Eu lá comprava, colocava, acabou. Não é. E assim, não é... Eu não vendo dentadura, eu não vendo implante, eu não vendo parafuso. Eu devolvo a condição dele de mastigar, eu devolvo a condição dele de poder socializar de novo. Sabe qual que é o maior desejo que os pacientes de mais idade falam? Ele falou assim, que eles não querem, quando tiver que ser internado, ter que tirar a dentadura. Diz que é o momento de maior humilhação que eles têm, é na hora do internamento, tem que tirar, para fazer uma cirurgia qualquer, tem que tirar a prótese. Eu escuto isso frequente. Só que isso é uma dor que só quem usa dentadura e tem uma idade maior, passa. A gente não conhece isso. Eu sei porque meus pacientes me contam, mas garanto que você não sabia. Não. Entende? Não sabia. Meu paciente, eu escutei semana passada de um paciente, sabe o que a gente terminou o tratamento dele com um trabalho fixo, né? Ele falou assim, doutor, eu consegui fazer 2 coisas que eu não fazia mais. Que pode parecer bobagem, mas ele falou assim, hoje eu consigo assoviar. Olha só. E cuspir. Ele falou assim, eu sou jogador de futebol. Eu queria cuspir, toda vez que eu ia cuspir, me babava. Não conseguia. Por quê? Tava com uma prótese mal adaptada, sem prótese, e por aí vai. Então, assim, às vezes, tudo que ele quer é o quê? Voltar a ser normal. Ele não quer o sorriso bam, ele só quer poder mastigar, comer, engolir, assoviar, cuspir. Olha só. Coisas então, assim, as felicidades, às vezes, estão em poder pertencer, se sentir que se pertence àquele grupo dos normais, de novo, ou da grande maioria, não vou falar normal, porque eu acho que todo mundo é normal, sim, mas o ideal seria que todo mundo pudesse ter todos os dentes. Eu acredito que a gente vai ter daqui 50 anos um número de pacientes com dentadura muito pequeno, porque hoje a grande maioria dos pacientes que tem seus 20 anos tem todos os dentes e eles têm acesso. Então vai chegar daqui a 50 anos, quando essas pessoas de 20 anos chegarem acredito que daqui a 50 anos, 70 anos nem se considere mais idoso, né? Verdade. Vai mudar muita coisa. Então, assim, vai mudar muito o perfil dos pacientes de odontologia. Mas o que a gente vive hoje ainda é uma parcela muito grande de paciente desdentado. Perfeito. Sabe as palavras aí do Dr. Rodrigo. Dr. Rodrigo, muito obrigado por essa participação. Eu que agradeço. Foi fundamental, esclarecedora demais tudo que você disse aqui. Eu me conectei sobre vários temas que o senhor falou aqui, contou aqui para a gente. Eu fiquei muito feliz. E lembrando a você mais uma vez que você vai encontrar os links da clínica do Dr. Rodrigo aqui na descrição desse vídeo e aguarde que ele venha aí com conteúdo denso, né? O canal do YouTube dele está aí a caminho. Quem sabe nos próximos meses você vai ter a oportunidade de ouvir ele falar muito sobre vários temas. Isso aí. Bom, doutor Rodrigo, obrigado mais uma vez. Milton, eu que agradeço. Estou à disposição. Se alguém quiser mandar pergunta, pode mandar que eu respondo. Que eu tiver acesso aí, eu respondo. Perfeito, então. E para você que acompanhou a gente até o presente momento, meu muito obrigado. Foi fundamental aí compartilhar todo esse bate-papo que nós tivemos aqui. E a gente volta, então, num próximo episódio, trazendo muito mais para você. Até a próxima. Tchau.